Bendito Deus, Pai Santo que está nos céus, nós te louvamos, te exaltamos, bendizemos, Pai, e agradecemos pela tua bondade. Te louvamos, meu Senhor, pela tua grandeza e suplicamos, meu Senhor, pelo teu amor. Ajuda-nos, guarda-nos, nos ensina, Senhor, a te servir com mais graça, abençoa os meus irmãos, os nossos queridos irmãos participantes da Escola Bíblica Dominical, toma em tuas santas mãos. Guarda, Senhor, alunos e professores, os superintendentes, secretários, todos que trabalham, Senhor, pelo bem e o desenvolvimento da Escola Bíblica Dominical. Querido Senhor, abençoa toda a tua igreja. Em nome de Jesus Cristo nós te pedimos e te agradecemos. Amém. Saudamos a todos com a paz de nosso Senhor Jesus Cristo. Voltamos com a nossa contribuição para a Escola Bíblica Dominical, EBD na web, e é um tema que é um tanto difícil para nós, é um tema desagradável, desgastante, um tema complicado, é complexo, mas nós não podemos nunca fugir da realidade, não podemos nunca deixar de abordar os temas da atualidade, mesmo que sejam desagradáveis. Este é muito desagradável para mim, é um tema que, na verdade, é muito desagradável. Na verdade, essa problemática dos dias atuais, a ênfase que foi dada a chamados direitos, os direitos das pessoas que, digamos, em tempos passados não tinham direito, lhe negaram direito, negaram direitos aos negros, negaram direitos às minorias como um todo, e nos dias atuais estão tentando ou simulando uma correção a isto e piorando a situação. Nossa nação não tinha problemas maiores com racismo, criaram a lei com implicações graves, a chamada injúria racial. Nossa nação não tinha problemas mais sérios em termos de opção ou escolha religiosa, e estamos tendo dificuldades porque a nossa má formação, a nossa má educação tem feito com alguns grupos, algumas organizações aí chamadas ditas igrejas, fazendo mau uso do seu próprio direito, e estão abusando, e a lei do silêncio foi uma imposição que eu concordo plenamente. Eu não preciso incomodar os outros para adorar. Eu não preciso incomodar. Na minha adoração, eu não preciso incomodar ninguém. E nós temos o problema gravíssimo, muito grave, que é o direito das minorias e LGBTs, o direito que eles hoje lhe proporcionaram, facultaram, simularam facultar, e agora uma família pode ser, como já tem acontecido caso, a família pode ser expulsa do lugar porque não admite, as crianças, os adolescentes ali não aceitam, a família mesmo tradicional, família que tem um padrão moral, ou um suposto padrão moral, aí não aceita dois homens, duas mulheres se acariciando junto da sua mesa, e isto já tem acontecido a família ter que sair, homoafetivo está ali e se sente incomodado pela forma como foram olhados, e criaram a história da homofobia. Homofobia, para usar o termo deles, é uma coisa que acontece desde o começo do mundo. E a homofobia começa em casa. Um pai que tem 4 filhos que nasceram, ele dizendo que é homem. Depois ele descobre que 2 deles querem ser bailarinas.
ele começa a se aborrecer em casa. Então, esta questão da a não aceitação começa em casa mesmo, às vezes na infância. E, portanto, não é um partido, não é uma ingerência política que vai mudar esta coisa e fazer a sociedade ficar dócil com a homossexualidade, com essas deformações. Porque também não é necessário, para me adorar, se na minha adoração eu não preciso incomodar ninguém, por que na sua prática homoafetiva o sujeito tem que aborrecer, tem que também injuriar pessoas? Então, essa questão dos direitos, elas vieram para ficar e nós temos que encarar, e o tema eu posso usar termos do mais alto nível e do mais baixo nível. O tema, para mim, é nojento. A ética cristã e o aborto é um tema que chega a ser nojento. Pensando na imoralidade, a facilidade com que as mulheres vulgares, muitas mulheres vulgares, elas agindo como machos, elas saem de casa para beber e voltam bêbadas e engravidam de quem não conhece, aí vai matar o filho na clínica, e é um direito, por que ela não se cuidou? Existem muitas formas de se cuidar e evitar esse tipo de crime, porque aborto é crime. Vão legalizar, vai entrar na lei, vai ficar bonitinho no Código Civil, no Código Penal, na Constituição, mas vai ser crime, crime oficial, crime aceito, crime legalizado, mas vai ser crime, matar sempre será crime. Então é um tema chato, mas não podemos fugir. Lição número 4, 22 de abril de 2018. Ética cristã e aborto. Texto áureo. Os teus olhos viram o meu corpo ainda informe, e no teu livro todas estas coisas foram escritas, as quais iam sendo dia a dia formadas, quando nem ainda uma delas havia. Salmo 139, versículo 16. O salmista fala de um corpo que não existia, ou seja, o material genético para a formação do meu corpo já era conhecido por Deus. O material genético que formou o teu corpo, o corpo de vocês que estão ouvindo, que estão assistindo, o material genético que ia dar existência, formar um corpo, Deus já tinha o controle deste material. É isto que o salmista diz no Salmo 139, versículo 16. Aqui, a verdade prática diz: o Senhor Deus é quem concede a vida, portanto, o direito de nascer e de viver não pode ser violado pelas ideologias humanas. Nós não podemos nem ver, muito menos fazer a asepsia social, matar quem não se gosta, matar quem tem defeitos físicos, que a revista vai tratar também, eugenia, e esse tipo de coisa é crime, é abuso, é maldade, é corrupção, faz parte da sociedade e do gênero humano corrompido. A leitura em classe, que eu faço sempre o uso completo, é para a nossa meditação, Salmo 139, versículos de 1 a 18. Senhor, tu me sondaste e me conheces. Tu conheces o meu assentar e o meu levantar. De longe entendes o meu pensamento. Cercas o meu andar e o meu deitar, e conheces todos os meus caminhos, sem que haja uma palavra na minha língua. Eis que, ó Senhor, tudo conheces. Tu me cercaste em volta e puseste sobre mim a tua mão. Tal ciência é para mim maravilhosíssima, tão alta que não posso atingir.
Para onde me irei do teu espírito? Ou para onde fugirei da tua face? Se subir ao céu, aí tu estás. Se fizer no Seol a minha cama, eis que tu ali estás também. Se tomar as asas da alva, se habitar nas extremidades do mar, até ali a tua mão me guiará e a tua destra me susterá. Se disser, de certo que as trevas me encobrirão, então a noite será luz à roda de mim. Nem ainda as trevas me escondem de ti, mas a noite resplandece como o dia. As trevas e a luz são para ti a mesma coisa. Pois possuíste o meu interior, entreteceste-me no ventre de minha mãe. Eu te louvarei, porque de um modo terrível e tão maravilhoso fui formado. Maravilhosas são as tuas obras, e a minha alma o sabe muito bem. Os meus ossos não te foram encobertos, quando no oculto fui formado e entretecido como nas profundezas da terra. Os teus olhos viram o meu corpo ainda informe, e no teu livro todas estas coisas foram escritas, as quais iam sendo dia a dia formadas, quando nem ainda uma delas havia. E quão preciosos são para mim, ó Deus, os teus pensamentos, quão grande é a soma deles. Se os contasse, seriam em maior número do que a areia. Quando acordo, ainda estou contigo. Bendito Deus, Pai Santo, Pai bondoso, Senhor da glória, lemos a tua palavra. Fala conosco, fala com os meus irmãos, nos dá graça, Senhor, compreensão da mesma, sabedoria, e nos dá, Senhor, a condição, a capacidade para ministrar e ensinar, Senhor, para o bem-estar e a boa formação do teu povo. Em nome de Jesus te pedimos e te agradecemos. Amém. Meus queridos irmãos, a leitura deste salmo, eu estava ensinando para os meus irmãos agora à noite, e eu estava dizendo para eles, para mim, dizendo a eles mesmo, talvez fosse um pouco de pedantismo, eu não precisar de comentário, apenas o salmo. Mas, para o nosso tempo, que é limitado, apenas este salmo seria o suficiente para mim, eu gosto de comentar as escrituras. Mas eu ia comentar com vocês só a partir do versículo 13 aqui. O salmista diz, pois possuíste o meu interior, possuíste o meu interior. O que ele quer dizer isto é que o nosso Deus, ele tem absoluto controle, conhecimento absoluto da nossa vida, o mais profundo da nossa existência e da nossa personalidade. Pois possuíste o meu interior. Aí ele vai falar da formação no ventre. Entreteceste-me no ventre de minha mãe. A formação dos tecidos que dariam forma ao corpo. No versículo 14, ele diz, eu te louvarei, porque de um modo terrível e tão maravilhoso fui formado. A formação humana, a formação física, animal, é uma coisa muito misteriosa. O material genético, ele é unido, ele se une na cópula, ele se une na conjunção carnal,
e ele dá origem àquela forma de vida. Portanto, o salmista, ele se refere à sua vida quando não existia ainda nenhuma forma. Ele diz: eu fico admirado, maravilhado pela a complexa formação do corpo físico. E isso é muito maravilhoso para mim, mas a minha alma entende, o meu espírito entende, a minha mente aceita, consegue captar isto. E é algo maravilhoso. No versículo 15, ele diz: os meus ossos não te foram encobertos. A formação do feto, ela acontece com aquele material primário que foi unido na gestação. E o desenvolvimento de cada parte, de cada membro do corpo, vai acontecendo durante o período desta gestação. E o salmista, pelo Espírito, ele diz: eu me admiro muito dos teus feitos. E um dos feitos extraordinários é que tu assistiu à minha construção, tu viu a minha formação, tu contemplou o dia a dia da minha geração. Os teus olhos viram o meu corpo quando ainda não tinha forma, ainda sem forma. E, na sua convicção, ele diz: e estas coisas iam sendo registradas na tua presença, na tua memória. Ele menciona livro, aqui no versículo 16. E, no versículo 17, ele diz: quão preciosos são para mim, ó Deus, os teus pensamentos, quão grande é a soma deles. Cada avaliação, cada forma de expressar, cada compreensão que ele tinha da grandeza de Deus, o faz louvar, glorificar. Ele fica extasiado diante de Deus, e ele menciona aqui com frequência a sua admiração. Interessante é que não existia nestes homens, não existia uma preocupação de buscar conceitos antigos, eles não fundamentavam isto em pensamento humano, era um resultado da sua comunhão com Deus, era um resultado da sua meditação naquilo que eles haviam recebido do próprio Deus. Na verdade, é maravilhoso. O versículo 18, ele diz: se os contasse, falando dos milagres, das operações, do poder de Deus, dos muitos atos poderosos envolvidos em toda a criação, em toda a natureza e na formação da vida física, na formação do ser humano, na formação da nossa personalidade, que não é só um corpo, é um corpo com adendos, é um corpo com um plus, tem algo mais, não é apenas um corpo. Então ele diz: eu fico extasiado, maravilhado, contemplando isto, e não dá para contar, não dá para levar isto de uma forma mais clara, porque é impossível. Se os contasse, se contasse esses atos poderosos, se os contasse, seriam em maior número do que os grãos de areia. É aqui uma hipérbole, mas vale a pena. O salmista, nós podemos fazer isto e temos plena aceitação diante de Deus. Você pode, diante de Deus, maximizar toda a glória,
Você pode. E também você não deve minimizar a sua necessidade nem o seu defeito. Nós aprendemos assim, ensinamos assim, e eu faço isto com firmeza. Então, ele disse que se fosse contar os atos de Deus, usando grãos de areia para referir-se, ia faltar areia e sobrar atos. Ia faltar grãos de areia e sobrar feitos, os feitos de Deus. Ele conclui o versículo 18 dizendo: quando acordo, ainda estou contigo. E será que ele teve alguns salmos que lhe veio em sonho? Eu acredito que sim. Acredito que sim pela minha experiência. Eu já tive tantos sonhos extraordinários. Eu estava num retiro com meus filhos e irmãos na graça, e filhos na graça. Era um grupo bom, não me lembro quantas pessoas, mas era um grupo bom. Nossos retiros é de 60, 70 pessoas acima, mas eu não me lembro qual foi o número nesta última oportunidade que eu tive de estar com eles, mas eu tive um sonho, algo tão profundo, e Deus me deu a habilidade de falar, e quando eu despertei do sonho, todos eles comentavam o que eles ouviam. E foi marcante, porque eu não esqueci. Eu sabia o que eu estava dizendo, eu sabia o que eu estava fazendo, e eu sabia onde eu estava, e no sonho tudo é possível, eu estava num lugar que eu nunca irei. Eu estava numa embaixada. E eu estava defendendo o Evangelho numa embaixada, falando para muitas autoridades. E o comentário que eu ouvi de um dos meus mais caros filhos foi dizendo: mas o pastor estava falando de uma forma tão clara, mas tão clara, que não dava para a gente pensar qualquer coisa, a não ser que ele estivesse acordado. E o salmista diz aqui: quando acordo, ainda estou contigo. Olha, meus queridos, Deus continua falando com os homens e com as mulheres, com seus servos, em sonho. E eu, nas minhas brincadeiras, eu falei: pastor, eu sonhei tanto. Eu sonhei fazendo isso, fazendo aquilo. Pastor, o que é isso? É porque quando o crente é preguiçoso e ora pouco, Deus pega ele na virada, Deus pega ele dormindo. Então, meus queridos, isto também vale para mim. O salmista diz: quando eu acordo, eu ainda estou contigo. Eu até dormindo. É maravilhoso. Sinceridade, eu gosto muito disto e acho muito apropriado também para vocês. Aqui, meus amados, a introdução. O tema do aborto implica agressão à dignidade humana e à inviolabilidade do direito à vida. Em nossos dias, muitos segmentos da sociedade se mostram favoráveis ou simpatizantes da prática do aborto. Acerca do assunto, a Bíblia assegura que Deus é o autor e a fonte da vida. Gênesis 2:7, Jó 12:10. E somente ele tem poder sobre a vida e a morte. 1 Samuel 2:6. Nesta lição, abordaremos o conceito de aborto, o embrião e o feto como seres humanos, os tipos de aborto e suas implicações éticas. Aí o primeiro tópico vai falar no aborto, conceito geral e bíblico. Aborto é a interrupção da gravidez
parte da sociedade o considera como um direito da mulher, mas a Bíblia trata-o como um crime contra a vida. A mulher tem direito ao corpo, concordo. Então, se ela, na verdade, quer ter direito ao corpo, não entregue o seu corpo. Se a mulher quer usufruir, desfrutar da dignidade e ter direito, de fato, ao seu corpo, não faça do seu corpo um produto. É bem mais prudente ela ter dignidade do que ela tirar a vida de um filho. Então, aqui no primeiro tópico, nós temos o item primeiro, conceito geral de aborto. A palavra aborto é formada por dois vocábulos latinos, ab, que significa privação, e ortus, que significa nascimento, que juntos significam privação do nascimento. O substantivo aborto é derivado do verbo latino aborio, falecer ou sumir. A expressão que indica o contrário de oriô, nascer ou aparecer. Assim, conceitualmente, o aborto é a interrupção do nascimento por meio da morte do embrião ou do feto. Esta interrupção pode ser involuntária ou provocada. Esta interrupção, quando ela é involuntária, ela causa muito trauma, muita tristeza. Eu, na minha experiência pastoral, eu já tive, em alguns casos, de visitar e confortar o casal que perderam o filhinho que ia nascer. E um trauma, principalmente quando já está tudo organizado, ao quarto, o berço, o enxoval, e a criança nasce morta, a criança morre no ventre, e é um trauma, é um sofrimento para a família. E, em alguns casos, essa tristeza demora, se esvaecer da vida e da lembrança dos pais. E é muito natural que uma mãe que perde o seu filho no 5º, 6º, 7º mês de gestação, é muito natural que ela sofra esta perda. É natural. Quando se trata de mulheres que têm o temor de Deus, elas terão mais condições, mais capacidade de superar. Mas a verdade é que em qualquer perda, no período da gestação, a perda do feto, a perda do seu filho é uma perda. Por que que esta experiência traumatiza? Porque é uma vida. Um aborto involuntário é uma vida. E por que que o aborto provocado não gera? É um crime. É crime, é mente criminosa. É mãe criminosa, é pai criminoso. É crime. Só tem esta justificativa. O item 2, o aborto no contexto legal. O Código de Hammurabi, de 1810 a 1750 a.C., condenava o aborto. Hammurabi foi um líder mesopotâmio e um líder que o nosso Deus que criou o homem e deu capacidade ao homem, Deus deu condições para o homem administrar. Deus não mandou o homem ir de congregar, Deus mandou o homem dominar a terra, povoar a terra, dominar. Então, o nosso Deus, ele capacitou o ser humano, que foi criado com a sua imagem e semelhança. E o Hammurabi, ele escreveu um código, e este código determinava determinados temas. Ele tinha, na verdade, uma regulação de conceitos lá na antiga Babilônia, lá na Mesopotâmia. Ele menciona também o Código de Napoleão,
O Código de Napoleão. Napoleão foi um imperador francês em 1769, 1821, e era crime hediondo. O aborto, no Código de Napoleão, ou napoleônico, era crime hediondo. No Código Criminal do Império do Brasil, em 1830, era proibido, era crime, era proibido. O Código Imperial Brasileiro, em 1830, proibia. Hoje, a legislação brasileira permite apenas nos casos de risco de morte da mulher, nos casos de estupro e de anencefalia, a malformação cefálica. Então, a lei brasileira tem esta contemplação. A mãe corre o risco de vida. Então, salva-se a mãe e provoca o aborto por causa do problema de saúde da mãe. A lei brasileira já está flexibilizada quanto a isto, mas não muda a natureza do crime. É, digamos, um crime autorizado, portanto legal, para evitar duas perdas: o feto e a mãe gestante. Mas isso não muda, eticamente não muda, muda legalmente, mas não muda eticamente. Nos demais casos, o aborto ainda é crime. Artigo 124 do Código Penal brasileiro qualifica o aborto como crime nos demais casos. No entanto, no Congresso Nacional há projetos de lei tramitam com a proposta de legalizá-lo em qualquer caso. É abusiva a proposta, é imoral a proposta que está no Congresso. É imoral, porque, em nome da liberdade feminina, autorizaria o aborto em qualquer fase da gestação. E não é ético, isto é, aético e imoral e criminoso. Vai passar? Talvez passe. Vai ser legalizado? Vai ser legalizado. Mas não vai deixar de ser crime, nem vai deixar de ser imoral. Vai só deixar de ser punido, porque vai ser legalizado por um Congresso que tem a mente criminosa, que terá a mente criminosa quando aprovar, por um Supremo que vai chancelar os casos. Mentes criminosas aprovam o crime, legalizam o crime, mas não tira o seu aspecto asqueroso, não muda o seu aspecto imoral, o seu aspecto amoral, o seu aspecto aético. O terceiro item aqui do primeiro tópico, meus irmãos, é o conceito bíblico do aborto. Na lei mosaica, provocar a interrupção da gravidez de uma mulher era tratado como um ato criminoso. Êxodo 21, 22 a 23. No sexto mandamento, o homem foi proibido de matar, Êxodo 20, verso 13, que significa, literalmente, não assassinar. Os intérpretes do Decálogo concordam que o aborto está incluso neste mandamento. Assim, quem mata um embrião ou o feto, peca contra Deus
e contra a vida do próximo, contra o próximo. É um crime. Na lição passada, eu até comentei a questão da ética neste contexto, a ética na Bíblia, que eu fui bastante enfático, e eu falei sobre essa questão. Nesse texto de Êxodo 21, diz que se dois homens estiverem em luta corporal e a mulher grávida, uma mulher grávida, ou de um deles, ou uma mulher grávida envolveu-se na situação e ela foi prejudicada. Se ela entrou em trabalho de parto e teve o filho, não houve problemas mais sérios, o marido dela, se não foi quem provocou, ele pode estipular uma multa e as autoridades do lugar irão aprovar ou não. Agora, se houver morte, aí o texto determina, é vida por vida. Muito embora o texto não fala na morte da criança, não especifica a morte da criança ou a morte da mãe, mas está generalizado. Se houver morte, eu entendo que se houver a morte da criança, então a vida de quem provocou a morte será ceifada. Se houver a morte da mãe, igualmente. Porque a vida diante de Deus, ela não faz diferença, porque um é pequenininho, é novinho, é recém-nascido ou prestes a nascer, um nascituro, ou então é uma pessoa de idade. A vida tem o seu valor, o seu aspecto, a sacralidade da vida deve ser mantido nas Escrituras e eticamente por quem adora o Senhor. Aqui no quarto item desse primeiro tópico, nós temos o aborto na história da igreja. Ele vai falar sobre como isso foi abordado. O ensino dos 10 apóstolos, o ensino dos 10 apóstolos é um opúsculo chamado Didaquê. Eu tenho se desmanchando, é um opúsculozinho, um livrinho pequeno, um opúsculo como uma revistinha, bem pequeno, mas ele fala de coisas essenciais da igreja no primeiro século. E o Didaquê, ele condena o aborto. Ele expressa, não matarás o embrião por aborto e não farás perecer o recém-nascido. Didaquê 2:2. Lá já tinham a noção de capítulos. O apologista Tertuliano, de 150 a 220 depois de Cristo, ensinou que a morte de um embrião tem a mesma gravidade do assassinato de uma pessoa já nascida e que impedir o nascimento é um homicídio antecipado. Isto aqui é de um cristão, ele era da região do Egito, hoje chama-se Líbia, a região dele, e este apologista, que ele defendia princípios cristãos, ele era um filósofo, tinha muita boa formação, e ele defendia que um cristão não poderia, não deveria nunca concordar e muito menos praticar o assassinato de crianças, nascidas ou no ventre. O polemista Agostinho, 354 a 430 é o tempo dele, ele era um teólogo, o Agostinho. E tem outro teólogo mencionado aqui, o Tomás de Aquino, 1225 a 1274, eles consideravam pecado grave interromper a gestação e o desenvolvimento da vida humana, ou seja, qualquer coisa que levasse à morte de uma pessoa no ventre, de um feto, ainda no crescimento intrauterino, este ato era um crime
no conceito de Agostinho e no conceito de Tomás de Aquino. O Agostinho foi na formação do que hoje é chamado de Igreja Católica Apostólica Romana, e o Tomás de Aquino era católico apostólico romano. E lá entre eles, apesar deles terem concordado com muita morte, muito assassinato, muita coisa violenta, mas eles tinham pelo menos esse lado aparentemente sensato. Então, nós temos no primeiro tópico aqui um conceito bíblico da sacralidade da vida e o impedimento da cessação dela por questões outras. Nós temos no segundo tópico, meus amados, aqui, o embrião e o feto são um ser humano, ou seja, o ser humano ele passa por estágios. O ser humano, na linguagem que nós lemos na leitura em classe, o salmista se refere a Deus como Senhor, detentor da profunda sabedoria, que viu ele quando ele era apenas um material genético. Ele era apenas um projeto humano. Ele ainda não tinha forma. E ele diz, tu viste, tu contemplaste o meu corpo ainda informe, ainda não formado. E nós vemos pelas Escrituras que tem profundo significado o pensamento desta expressão do salmista. O nosso Deus, ele não espera que, não poderia, não deveria, ninguém poderia acreditar nisto, que Deus só toma conhecimento da minha vida, só tomou conhecimento da minha vida depois que eu estava formado. Não. O nosso Deus, ele determina a vida e ele é quem permite e concede a vida. Então, não tinha como fugir da responsabilidade de quem pratica o crime. Só porque a vida está ainda no ventre materno, ela não é menos valorizada. E aqui, fecundação, embrião e feto são os nomes das 3 etapas da gestação. Quando começa a vida? Essa questão muito debatida no catolicismo. Os papas, os padres, muitos religiosos, escritores, formadores de opinião da religião. Quando começa a vida? Aí tem as coisas mais estranhas possível no conceito deles. O principal, que eu acho mais interessante, na verdade, para uma igreja cristã, é as Escrituras. Mas eles têm horror às Escrituras, então vão dizer coisas até satisfazer alguém ou estarrecer outros. Quando começa a vida? Muitos cientistas concordam que a vida tem início na fecundação, quando o espermatozoide e o óvulo se fundem, gerando uma nova célula chamada zigoto. O termo é científico, o pensamento é biológico, mas ele tem amparo teológico, com base nas Escrituras e não só no Salmo 139, mas com riqueza de detalhes. Riqueza de detalhes. Eu vou dar uma ilustração no livro de Jeremias, quando Deus fala com ele, que na geração dele, no ventre, ele já estava eleito, escolhido, ele já estava vocacionado para ser profeta. E o outro exemplo é no Novo Testamento. Maria tinha sido visitada pelo anjo, tinha recebido a mensagem do Senhor, que se tornaria a mãe do Salvador, e a mensagem que chegou para ela, para confirmar, para, digamos,
para solidificar sua confiança, o anjo disse: e a tua prima Isabel, que era considerada chamada estéril, que é estéril, ela está no 6º mês. Aí Maria vai visitar a Isabel, a Maria grávida e a Isabel grávida. Maria no comecinho da gravidez e a Isabel já no final da gravidez. Aí eu acho isso lindo porque é bíblico. Lucas capítulo 1. E quando Maria vai lá para a cidade, nas montanhas, um povoado lá nas montanhas de Judá, na Judéia, e quando a Isabel escuta a voz da saudação da Virgem Maria, a mãe de nosso Salvador Jesus Cristo, a criancinha salta no seu ventre e ela sente aquela agitação e ela expressa. Ou seja, a vida intrauterina, ela tem validade. Tirar a vida intrauterina é crime. Nós aprendemos muito se dermos atenção às Escrituras. O segundo caso aqui que ele fala sobre quando começa a vida. Outros cientistas defendem que a vida inicia com a fixação do óvulo fecundado no útero. Existe todo um processo. Existe a fecundação e existe a possibilidade de não gestar, de não gestação. Aí depende da saúde da mulher, depende de experiências anteriores, depende de aborto anterior. Por exemplo, um aborto no começo da gravidez e não houve o cuidado, não houve curetagem, não houve assistência, a mulher pode ficar com problema interno, uma inflamação, alguma coisa, e ela vai ter dificuldade para engravidar. Então, aqui esse cientista diz que a vida tem início na fixação do óvulo fecundado no útero, onde recebe o nome de embrião. Mas não tem sentido, porque aqui está se falando de continuação, mas a vida já começou quando houve a fecundação, quando houve o contato, a junção do material genético paterno com material genético materno. Então, a vida começa nesta união do material genético paterno e materno. Mas o cientista diz diferente, o cientista depende da escola. Tem escola de pensamento que pensa assim e expressa assim, tem literatura que diz assim e expressa assim, mas cientistas não são unânimes. E por que que o teólogo teria que aceitar o que diz o cientista? Por que que o cristão vai ter que aceitar o conceito científico quando ele tem as escrituras com autoridade? Então, nós não podemos ter conflito e nem criar conflito em relação às escrituras e à ciência. Mas a resposta da ciência não significa que é absoluta. A resposta da Bíblia é sim. Como é que vão me ver ou me descrever? Ele diz que a resposta científica não é absoluta, e da Bíblia é sim, porque a resposta científica muda a cada ciclo, e a resposta bíblica é imutável. O que Deus falou e registrou permanece para sempre. Então, meus queridos, nós temos esta mensagem de Deus. Aqui, outros apontam o começo da vida por volta do 14º dia, quando ocorre a formação do sistema nervoso. E é bom que se saiba que até neste período é fácil de descartar o material genético. É tanto que cientificamente desenvolver aí uma pílula do dia seguinte, um negócio deste, que pode haver realmente a expulsão deste material via medicamento, via
um tratamento medicamentoso. Mas acontece que, por que estão fazendo com tanta pressa e tem que ser rapidinho? Porque já tem vida. Eu não tenho choque com a ciência. Pelo contrário, eu uso a ciência para fundamentar a minha própria fé nas Escrituras, para aumentar a minha fé nas Escrituras. Por que não tem a pílula da semana seguinte? Não, a pílula do mês seguinte? Não tem. É do dia seguinte, porque a vida começa ali, é de imediato. É a junção, é a fecundação do material genético paterno e materno. Nós temos ainda, tem ainda os que indicam o começo da vida quando o feto tem condições de se desenvolver fora do útero, por volta da 25ª semana de gestação. Aquela questão, houve um problema e a criança já tem como sobreviver numa incubadora. Mas é muito elementar acreditar que a vida começa ali, porque não significa... O problema é o seguinte, é que nós temos há estágio para tudo, e o estágio da formação das pessoas, da formação do feto, é um estágio demorado, até que haja perfeição física. Mas não significa que porque a criança não sobreviveria extraútero, uma vida extrauterina, não significa que ela não tivesse vida, ela não tinha capacidade de sobreviver fora do ambiente uterino. Então, e também os que defendem a ideia de que a vida só se inicia por ocasião do nascimento do bebê. Isso aqui é uma ideia mais esdrúxula possível, né? Coisa de idade das trevas. O menino, a vida só pode contar porque nós temos, inclusive nas leis brasileiras, nós temos a história do nascituro, a lei 13.105 do Código de Processo Civil, ela contempla a personalidade do indivíduo ainda no ventre. A lei 13.105 do Código de Processo Civil. E a antiga lei no Código de Processo Civil, o artigo 650, a seção 8ª do artigo 650, já tratava o nascituro como herdeiro. Eu estava ensinando agora à noite e dei um exemplo. Já que hoje é fácil de descasar, o sujeito tem 2 filhos de um primeiro casamento. Casou-se em segundas núpcias após o divórcio. A esposa está grávida e ele vem a óbito, pois o patrimônio dele é para 3 filhos. 2 que estão nascidos com a mãe separada e 1 que está no ventre com a esposa atual. Isto a lei brasileira regula. Artigo 650, 8ª seção do Código de Processo Civil, nascituro, tratado como herdeiro e pode receber, inclusive, doação. Por que para matar é fácil? Principalmente depois dessa nossa absoluta corrupção dos sentidos com a imoralidade, partido ateísta, político ateísta, representante dos direitos civis, que não representam nada a não ser uma vergonhosa posição dentro da nossa pátria. É algo absolutamente indigno. Então, meus queridos, eu acho isso uma piada, é uma palhaçada. Alguém defender que a vida só começa após o nascimento. Isso é uma loucura. É coisa de fazer vergonha mesmo. O terceiro item do segundo tópico é qual a posição da igreja? E agora, aí eu faço uma outra pergunta. E qual igreja? Porque a igreja dos homens é o seguinte. A igreja dos homens, ela muda a verdade em mentira e a mentira em verdade. A igreja dos homens passaram a defender a mentira como um padrão.
E proibir o casamento para poder servir a Deus, tem que ser solteiro. Porque Paulo diz que o solteiro cuida melhor e tal. Quem é que compara a vida de uma pessoa que tem esposa, tem filhos, tem uma organização familiar? Quem é que vai comparar isso com alguém que vive numa república com homens? Porque um seminário, um convento, é uma república de homens. Então, qual é a igreja? Ele diz, qual a posição da igreja? A minha pergunta, e qual a igreja? Que tipo de igreja? A igreja de Jesus, porque a revista vai tratar da igreja de Jesus. Apoiada nas Escrituras, a Igreja de Cristo defende a dignidade humana desde a concepção. Desde a concepção. Desde a concepção. Eu não sei se vai nascer um filho ou uma filha, mas vai nascer um ser humano. Nós não sabemos se vai nascer com perfeita saúde ou não, mas é uma vida. Então, esses princípios, eles contam. Então, qual é a igreja? É a igreja de Jesus. Ensina que a vida humana é sagrada e não pode ser violada pelo homem. 1 Samuel, capítulo 2, versículo 6. Que toda ideologia que seculariza os princípios bíblicos deve ser combatida. Toda ideologia que se choca com a Bíblia nos desautoriza a obedecê-la. Nós encontramos isto desde o princípio da igreja. Os apóstolos de Jesus Cristo foram proibidos. Caiam fora, saiam daqui calados, vocês estão proibidos, não fala mais no nome de Jesus aqui. E eles foram enfáticos. Vocês julgam correto, vocês julgam justo a gente obedecer a vocês e desobedecer o que nos mandou pregar? O Senhor nos mandou ir e pregar, ir por todo mundo. Então, paciência, mas nós vamos obedecer a Deus. Então, meus irmãos, é isto que nós temos. Sabiamente, a posição oficial das Assembleias de Deus no Brasil foi assim exarada. A CGADB, Convenção Geral das Assembleias de Deus no Brasil, é contrária a essa medida, o aborto, por resultar numa licença ao direito de matar seres humanos indefesos, por acreditar na sacralidade da vida, a tranquilidade da criança no ventre materno, aí vem lá uma agulha, uma envenenada, isso é diabólico. Então, a CPAD, a CGADB, ela tem se posicionou de uma forma absolutamente coerente. Claro, não era de esperar outra coisa, apesar dos desencontros aqui e ali. Então, a sacralidade da vida em qualquer fase da gestação, por ser um atentado contra o direito natural à vida. A Carta de Brasília, 41ª, AGO, em 2013, deixou isso absolutamente claro, qual a posição da nossa denominação no que diz respeito a essa mortandade de pessoas sendo atacadas covardemente em sua vida intrauterina. O terceiro tópico, meus amados, tipos de aborto e suas implicações éticas. A legislação brasileira autoriza a interrupção da gravidez em 3 casos somente.
já vimos mais ou menos. Neste tópico, apresentaremos as principais implicações éticas para estes tipos de aborto. Aborto de anencefalo ou anacéfalo. Em 2012, o Supremo Tribunal Federal legalizou a interrupção da gravidez de feto anacéfalo com má formação no tubo neural. Ou seja, a criança tem, com base nessa questão da zika, uma deformação craniana e não tem condição de desenvolver. É biológico e científico e eu não manjo. Mas eles aprovaram. O voto decisivo foi do Luiz Barroso, do ministro Barroso. E ele foi muito criticado, até em plena sessão. Recentemente ele foi criticado por um deles. Mas quando você votou pelo aborto, aí você não achou que era... Bom, então deixa lá a briga deles, mas na verdade é um absurdo. É um absurdo, até porque ia depender da mãe, ia depender de quem, como muitas vezes, eles não têm um controle, um domínio da situação. Quantas vezes pessoas são desenganadas e se recuperam e vivem muito bem? Quantas crianças têm problemas, são autismo e tal, e são amadas? Então, isso também é uma violência, mas faz parte da legalidade. Uma violência legalizada, uma imoralidade legalizada, uma questão ética legalizada, é imoral, mas agora é legal. Nós temos... A principal implicação ética desta decisão está no descarte de um ser humano por apresentar uma má formação cerebral. Trata-se de uma ideologia racista chamada eugenia. A eugenia foi defendida por Francis Galton em 1883. Francis Galton era um inglês muito bem formado, a alma mater dele era o King's School, uma escola real, portanto, um homem de excelente formação. E cristão, ele é da igreja anglicana, um tipo de igreja católica diferenciada. A igreja anglicana na Inglaterra é um tipo de católico que tem menos idolatria. E nos Estados Unidos, a igreja anglicana recebeu o nome de episcopal, é uma igreja evangélica, com boa qualidade. Mas o Francis Galton, ele é um cientista, ele era um homem com muito boa formação. Eu gosto muito de ler e entender e conhecer, e a alma mater dele, a faculdade impressa na sua formação era a King's School. E ele defendia a eugenia. E a eugenia não é nada mais, nada menos do que uma asepsia étnica, uma forma de descartar pessoas por serem defeituosas. Depois de Francis Galton, aí nós temos o absurdo do nazismo, que queria criar uma Alemanha superior, só com pessoas ilustres, fisicamente falando, que era um erro brutal, foi algo terrível do nazismo. Então, eugenia é uma espécie de asepsia social. O sujeito tem uma formação, não vai desenvolver, tem defeito físico, então descarta. Isso era terrível. E foi em 1883, defendido por Francis Galton, no Reino Unido.
Aí nós temos, meus queridos, estas coisas são terríveis. Nós não podemos, não dá para a gente engolir. Ainda falando de eugenia, a eugenia ela passa a ser uma imbecilidade e ela foi defendida e é defendida por nativos, por povos primitivos. Nas tribos nativas brasileiras, por exemplo, aquela pessoa que nascia, aquela criança que nascia com defeito, elas eram sacrificadas. Por quê? Conceito tribal, isso é terrível pensar na grandeza que foi Francis Galton e equipará-lo a um índio, a um indígena, a um ignorante da selva. Porque o ignorante da selva, ele defendia o seguinte, como tribo, como costume tribal, é que a criança defeituosa na tribo não tinha como sobreviver. Como é que vai pescar? Como é que vai caçar? Como é que vai subir em árvores? Como é que vai ter a vida selvícola? Então, costume tribal. Esse grande cientista do século XIX, na verdade, era um estúpido neste conceito. Uma íntima incoerência de quem defende os direitos humanos e, ao mesmo tempo, age de modo discriminatório. Neste quesito, enfatizam as Escrituras. Para com Deus não há acepção de pessoas. Romanos 2:11. Nosso Deus não faz acepção de pessoas. Então, era um absurdo. A defesa de Francis Galton, ele é um homem de excelente formação, um inglês polido, equiparado a um indígena ignorante, fumador de cachimbo. O segundo item é o aborto em caso de estupro, que esse faz parte da lei brasileira, passou como um direito da mulher. Como não é necessário comprovação do crime de estupro e nem a autorização judicial para o aborto, a lei é permissiva e complacente com a interrupção da gravidez sob a alegação de estupro, sem que ele tenha ocorrido. Ou seja, alguma mulher, querendo realmente interromper a gravidez, ela poderia alegar. E quem era que ia dizer? Não, você não foi estuprado. Porque nem todo estupro é registrado, nem toda ocorrência de estupro é registrada. As mulheres têm um trauma terrível quando sofrem esse tipo de violência e nenhuma delas vai se sentir bem de ficar remoendo, reprisando a coisa. Então, digamos que ela suportou aquela primeira agressão da coisa, aí descobre a gravidez. Não houve boletim, não houve um registro da ocorrência, mas ficou o resultado. E agora ela quer abortar, pois a lei permite tranquilamente. E aqui o comentário dele é o seguinte, assim discute-se a inviolabilidade do direito à vida do nascituro. Aí ele vai citar o artigo 5º da nossa Constituição Federal e o artigo 2 e o artigo 2 aqui do Código Civil. Outra questão ética relaciona-se ao fato de que um crime não pode justificar outro crime. Então, houve o crime do estupro e agora a mulher pratica o crime do aborto. Um crime não justifica mais um. Um crime não justifica outro. E, para os cristãos, o ensino bíblico é claro, não te deixes vencer do mal, mas vence o mal com o bem. Romanos 12:21. O terceiro e último item aqui do terceiro tópico é o aborto terapêutico. Procura-se justificar clinicamente esta ação sob a alegação de que a vida de um adulto tem maior valor do que um ser em gestação.
Daí surge uma questões éticas quanto à valorização da vida humana. Uma pessoa merece viver e outra não? Aí ele vai citar outro cristão da antiguidade. Tertuliano, em sua obra Apologéticum, em 197 depois de Cristo, ensinava que não existe diferença entre uma pessoa já nascida e um ser em gestação. Outra questão acerca do poder sobre excelência, podemos decidir quem deve viver e morrer ou morrer? Não afirma as Escrituras que a vida e a morte são unicamente da alçada divina? 1 Samuel 2:6 e Filipenses 1:21-24? Neste caso específico, hajamos com sabedoria, prudência e critério. Nunca nos esqueçamos da sacralidade da vida humana. A vida humana, ela é uma bênção de Deus e não se pode matar sem consequência. Quem defende o tal direito da mulher e estimula o assassinato de uma vida intrauterina não tem respeito pela vida e tem um gravíssimo problema ético, um gravíssimo conflito em termos de ética e moral. A conclusão, meus amados, a valorização da dignidade humana, o direito à vida e o cuidado à pessoa vulnerável são princípios e doutrinas imutáveis do cristianismo. Em uma sociedade secularizada, o cristão precisa tomar cuidado com o relativismo e estar alerta quanto às ações de manipulação de sua consciência e o desrespeito à vida humana. 1 Timóteo 4:2 diz que nos últimos tempos muitos apostatariam da fé e dariam ouvidos a espíritos de demônios e fariam realmente muito mal. Lê esta referência porque vale a pena ouvir a voz da palavra de Deus no que diz respeito à sacralidade da vida. E por que é natural hoje? Por que está ficando natural esse tipo de ação? É a resposta da Escritura. 1 Timóteo 4:1. Mas o Espírito expressamente diz que nos últimos tempos apostatarão alguns da fé, dando ouvidos a espíritos enganadores e a doutrinas de demônios, pela hipocrisia de homens que falam mentiras, tendo cauterizado a sua própria consciência. O ministro que aprovou, que deu o voto decisivo para aprovar o aborto, é católico apostólico romano. Poderia ser um protestante desclassificado. Na verdade, é um cristão de baixo caráter. Um cristão que defende o aborto é um cristão de baixo caráter, de pouquíssimo caráter e nenhum temor no que diz respeito à Bíblia. Eu tenho ouvintes e interlocutores que podem... Mas já me ouviu até defender a pena de morte por causa das Escrituras. As Escrituras, quando Israel foi autorizado e praticou a pena de morte, a Bíblia para Israel não era como a Bíblia para nós. A Bíblia para Israel era uma constituição nacional. E as nações recebem autoridade para praticar a justiça. E a justiça para muitos atos iníquos é vida por vida. Portanto, nenhum choque entre
a prática da pena de morte ou pena capital nas Escrituras e a defesa à vida inocente de quem ainda não nasceu. Deus abençoe meus irmãos, Deus abençoe sua igreja. Se o Senhor permitir, sexta-feira a gente volta com mais uma contribuição, um tema chato, com certeza, porque essa história dos valores cristãos, dessa lição, vai mexer com muita gente, e não é fácil mesmo, mas você não pode se evadir da arena. Está na arena, vai ter que lutar. Bendito Deus, Pai querido, Senhor da glória, Pai celestial, te louvamos, te exaltamos, bendizemos a ti, Senhor, pela tua bondade. Obrigado pelos meus irmãos, pelos meus alunos, pelos meus colegas. Obrigado, meu Senhor, pelos meus pais do Senhor, pelos meus filhos na graça. Querido Senhor, ouve a nossa petição. Nós te pedimos, nós te agradecemos, no maravilhoso nome de Jesus. Saudamos a todos com a paz de nosso Senhor Jesus Cristo. Se o Senhor permitir, voltaremos na sexta-feira com mais uma contribuição EBD na web. E de segunda a sexta nós estamos na Rádio Metropolitana, 930 às 18 horas. Na segunda-feira estamos na Rádio Vida, 98.3 às 21 horas. Se você quiser entrar em contato conosco, nossas páginas no Face, no Twitter, no G+, e vamos conversar. Nós temos muita necessidade de apoio. Deus os abençoe, leiam a Bíblia Sagrada, e a graça de nosso Salvador repouse sobre vós. Amém.